Sou Janaína Louise, mulher, mãe, esposa, dona de casa e futura psicanalista. Hoje estou aqui no Reino Podcast para trazer um pouco da minha história, da minha trajetória, da transição que Deus tem feito na minha vida, nas mudanças e, claro, você que está aí, se quiser me seguir, já anota aí, Janaína Louise Oficial no Instagram, e você vai receber muito de Deus nessa plataforma. Para você que não me conhece, eu congrego na Comunidade Evangélica Shekinah em Belo Horizonte. Eu quero deixar aqui, eu atravessei, um caminho no qual Deus veio me transformando, me curando, mas para quem não sabe, eu atravessei e vivi uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E foi um momento muito desafiador na minha vida, na minha história. E ao passar por isso, eu entendi para onde Deus estava me levando. A minha dor me levou, ao propósito. Eu sou, para quem não sabe, eu sou cursada, no ensino médio, com magistério. Então, ali eu vim entendendo que eu servia, que eu cuidava, e depois eu fui entendendo. O primeiro passo foi lá na infância, lá na adolescência, no ensino médio, cursando o magistério, ensinando, transbordando, entendendo que era um pouco já da missão. E depois disso tudo que eu vivi e sobrevivi, eu cursei 2 anos de teologia e agora estou finalizando o curso de psicanálise no IFD. Então, a minha dor, hoje eu tenho autoridade para falar, não só através do conhecimento, mas sim da vivência, da experiência. Então, eu quero transbordar na sua vida. E minha missão, para você, mulher que está aí, eu quero lembrar você não precisa ficar aprisionada nas suas dores. E quero trazer algo que é muito importante. Nós, mulheres, seres humanos, carregamos traumas, feridas. E o que é trauma? Trauma é uma marca, uma ferida emocional causada por experiências desde a infância que afetaram sua mente, suas emoções. E eu quero deixar um exemplo para você de traumas, rejeição, abandono, traição. Quantos traumas, quantas feridas? Ausência de afeto, o quanto isso é importante. A ausência de afeto. Então, você mulher que está aí, você vai aprender um pouquinho do que é traumas e vai falar com você. Por quê? Porque nem todo trauma vem de um grande evento, você sabia? Nem todo trauma vem de um grande evento. Às vezes, nasce, de uma lembrança de dores repetidas e deixam marcas. Eu vou deixar um exemplo para você. De uma mulher que cresce ouvindo, você é burra, cala sua boca. São frases que ecoam no nosso ser, no nosso interior, que deixam marcas profundas. Você não faz nada direito, isso gera incapacitação, isso gera dor. E você pode estar vivendo algo que está te impossibilitando de viver aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus nos diz, porque como imagina em sua alma, assim ela é. O que não é curado, mulher, vai se repetir. Isso é fato. O que não é curado vai se repetir. Muitas mulheres, não sei se você vai se identificar, mas muitas mulheres acham que tem problema de comportamento, tem problema que ela não vai conseguir sair, que ela não vai conseguir entender, mas na verdade possuem, no fundo, são feridas não tratadas, feridas no qual isso gerou para ela controle excessivo, ciúmes excessivo, ansiedade, necessidade de aprovação e baixa autoestima. Uma mulher que
não se olha, não olha para dentro para entender o que às vezes o comportamento está levando ela a ser assim, né? A se comportar assim. Possivelmente, mulher, você está carregando uma ferida, um trauma, e isso te gera medo, te gera angústia, te gera ansiedade. Então, eu quero dizer para você que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas vezes nós, mulheres, carregamos traumas que nos levam à opressão, nos leva a sentir um peso, uma sobrecarga, mas Deus, ele é um Deus que acolhe, um Deus que supre as necessidades, um Deus que não falha, um Pai que não te abandona. E ele, como diz aqui em Salmos 34:18, perto está os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Coração quebrantado é quando você se entrega, é quando você se rende e olha para dentro de si e Deus vê no seu coração o quanto que você quer ser curada, que você quer ser restaurada. Então, aqui eu estou dizendo entre fé e ciência. Deus olha por você, Deus zela por você e Ele quer te ver curada. A palavra de Deus nos diz que a gente deve vir como está, mas não devemos permanecer como estamos. E esse permanecer é você entender o seu processo, deixar para trás aquilo que te feriu muitas vezes, deixar para trás comportamentos, padrões e ciclos. Mas algo que é primordial nessa caminhada, nesse tempo aí que eu tenho visto, né, já com mulheres desde 2015, fazendo aconselhamentos, transbordando nas redes sociais, tem algo que é chave para nossas vidas. E estudando também, né? Como eu disse, eu estou me formando em psicanálise, serei, né? Sou uma psicanalista futura aí, mas o perdão é a chave da vitória. O perdão e ressignificar a sua história é a chave no qual você, mulher, vai com certeza fluir como rios de águas vivas. E eu quero trazer algo para você que está aí. Depois que a ferida é identificada, quando você está ali, ou você buscou uma ajuda terapêutica, um aconselhamento, um médico, o que for, mas você procurando ali uma ajuda, quando a ferida ela é identificada, existe uma decisão necessária que você precisa tomar. Perdoar e ressignificar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não significa que aquilo que aconteceu vai te dominar. Perdoar não significa validar aquilo que aconteceu. Perdoar não significa permitir novos abusos. Não. Perdoar significa o quê? Soltar o peso e continuar carregando aquilo que te feriu. Você não precisa carregar aquilo que te feriu, mulher. Você precisa entender que você precisa somente entregar, soltar aquilo que não te pertence. Aquilo passou, aquilo aconteceu, mas aquilo não pode mais te governar, né? Então, ressignificar é o quê? É olhar para o que te feriu, anote isso. Ressignificar é olhar para o que te feriu e decidir que aquela dor não terá a palavra final sobre a sua vida, sobre a sua história. E que essa dor não te define mais. Essa dor não pode te definir, mulher. Essa dor, ela pode fazer cicatriz
Você vai olhar para aquela dor, mas ela não vai te doer mais. Perdoar e ressignificar isso é quando aquela ferida te serve para te lembrar o que você viveu, te amadurecer, te fazer crescer. Mas ela não pode te dominar mais. Ela não precisa doer mais. Outro tema que eu quero trazer para vocês é sobre ansiedade. Ansiedade é o quê? É o grito de uma alma sobrecarregada. E quantas de nós, mulheres, hoje vivemos isso, não é mesmo? O mundo acelerado, a vida acelerada. Eu quero dizer para você, um grito de uma alma sobrecarregada. Essa é a frase que para mim define a ansiedade. Mas nós vamos mais profunda. Eu não poderia nem deixar de falar sobre ansiedade, que é um tema no qual eu vivi, eu passei pela TAG, eu falo passei porque hoje ela não me domina mais. Ela pode bater na minha porta, assim como você, porque eu sou humana. Assim como você, viu? Mas ela hoje não me domina mais. Por quê? Muitas de nós, muitas vezes, tratamos a ansiedade como uma simples emoção. Mas a ansiedade nada mais é do que uma resposta emocional e fisiológica diante de quê? Do medo, das incertezas e das pressões da vida. A ansiedade tem muito a ver com isso. A gente se preocupa com o futuro excessivamente. Ou seja, ela é uma resposta do corpo, da mente, diante de medos, sobrecargas e preocupação excessiva com o futuro. A ansiedade está à frente, no futuro. Eu estou preocupada com o futuro. Será que isso vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Então, algo que eu quero trazer para você. Isso é um sinal de alerta que algo emocional está precisando, merecendo um olhar com mais profundidade. Existe uma ansiedade natural e existe uma ansiedade que não é real. A natural é normal o quê? Vamos ter como expectativa diante dos momentos importantes. Você está diante de vamos supor, uma palestra. Você vai palestrar. Você ficar com uma expectativa, uma ansiedade natural, isso é saudável. Mas tem um outro lado, né? Que existe que é tão dolorido para tantas mulheres assim como comigo foi. A ansiedade é algo que merece um olhar mais profundo, mas também com muito acolhimento e amor. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Emoções básicas, elas existem, como a raiva, a tristeza, como surpresa, né? Estou surpresa. São emoções saudáveis, né? Nojo, medo, até aí são emoções básicas. Mas já a ansiedade, aquela que nos faz mal, que geralmente o que acontece? Ela vem através da antecipação da ameaça, de uma incerteza futura. Essa ansiedade nós temos que ficar atentas, alertas. E hoje eu venho falar com você, mulher que está aí. Fique alerta, se autoconheça, olhe para dentro de você, pare e veja se realmente a sua ansiedade ela está vindo de algo natural ou de algo que está extremamente fora do seu controle. Pensamentos intrusivos, acelerados, perigo iminente, preocupação excessiva. Esses são os pontos chaves para você identificar se a sua ansiedade ela está natural ou se ela já ultrapassou o seu limite e está governando sua mente, sua alma, suas emoções e seu comportamento. Eu vou deixar para vocês algo que eu trouxe, que eu acho muito importante. Sintomas físicos. A ansiedade, ela só não atrapalha o seu emocional,
a sua alma, não. Ela traz sintomas físicos como taquicardia, tensão, falta de ar, insônia, crises de pânico recorrente. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, mulher. Esses são os sintomas físicos, mas tem algum remédio sobrenatural que eu tenho certeza faz parte da minha vida e foi um ponto-chave para que a minha saúde física, emocional, espiritual fosse restaurada. Se chama Jesus e está em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, cada dia o seu mal. Olha o quanto Jesus, ele nos traz esse equilíbrio para que a gente olhe para dentro da gente. Ele já falou para a gente em Mateus 6, ele já nos avisou que vamos ter todo dia desafios, pressões, mas nós devemos viver hoje. Então, algo que pode ser um remédio para você hoje, para sua alma. Viva hoje, porque hoje você vai resolver desafios, você vai ter pressões, mas já basta cada dia o seu mal. Quando a gente está no futuro, a gente não desfruta do presente. A gente não olha para aquilo que está acontecendo hoje, agora. A gente está adiante ou atrás, como o passado. Então, desfrute hoje e viva essa verdade de Mateus 6,34. Não se inquieteis por coisa alguma, porque já basta cada dia o seu mal. Outra coisa que eu quero compartilhar com você, que está aí comigo, são as críticas revelam feridas. Críticas que revelam feridas. Você sabia que por trás de críticas, muitas vezes tem algo mais profundo, feridas? Então, quando criticamos a outra ou outro, na verdade, o que está acontecendo? Está sendo revelada em nós áreas internas que precisamos de olhar com mais profundidade, que precisam de cura. Exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Aquela mulher que critica a outra porque ela se arruma demais, se posiciona, se comunica bem ou tem medo de aparecer, ou por trás dessa crítica pode existir o quê? Por trás da crítica tem uma ferida, lembra? Então você pode criticar uma pessoa porque ela está se posicionando, ou porque ela se arruma demais, ou porque ela fala demais, ou porque ela gosta de se comunicar. Ou você tem um medo por trás, uma insegurança, pode existir comparação ou até frustração pessoal. Frustração pode ser tudo aquilo que você, que está aí, gostaria de ter vivido, de ser, de ter feito ou se tornado. Por algum motivo isso não aconteceu e isso gera o quê? Um incômodo. Então, entendeu? Toda crítica, ela é mais sobre nós do que sobre o olhar do que a gente está vendo o outro. Então, fala mais sobre nós. E, às vezes, o que acontece? A frustração nasce daquilo que eu não tive coragem de fazer, mas vejo a outra ou outro fazendo. Olha que ponto importante. Nem sempre é sobre o outro. Fica a dica. Então, avalie aí. Olhe, opa, eu estou criticando por quê? Ou eu estou sendo criticada por quê? Você vai viver se autoconhecendo melhor. E se você recebeu a crítica, você pode avaliar quem está te criticando. Você pode avaliar. Você pode analisar. Não julgar. Não julgar. Mas fazer uma análise daquela crítica. Se faça perguntas. Se faça perguntas. Quando alguém te incomoda demais, vale a pena se perguntar: o que isso está revelando sobre mim? Olha para vocês verem. O que isso está se revelando sobre mim? Agora, se você recebeu a crítica, o que isso está se revelando sobre o outro?
sobre quem me criticou. E a palavra de Deus, eu sempre vou trazer a palavra, porque ela cura, ela restaura e ela liberta. Então, a palavra é o nosso manual. Estamos unindo fé e ciência, e isso é muito importante. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O que significa sondar? Sondar é literalmente pedir a Deus que examine o que existe dentro de nós, do nosso coração. Dores, intenções. Esse versículo nos ensina e fala muito sobre essa crítica aí, né? Pensamentos, comportamentos, motivações. Na verdade, é pedir a Deus para acessar lugares na nossa alma que ainda precisam de cura e tratamento para que nós possamos entender, nos autoconhecer e saber a verdade. Porque a verdade liberta e muitas vezes nós não queremos encarar, conhecer a verdade. Aqui eu estou falando de toda verdade, todo tipo de conhecimento, ele vai te gerar verdade. Seja ela trazendo clareza para você, seja ela trazendo algo que não era tão verdadeiro, mas todo tipo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser revelada, porque é como se fosse, eu vejo assim, é como se fosse uma luz, sabe? Uma lanterna que Deus coloca sobre você, sobre a sua alma, para você entender quem você é. Seus padrões, seus ciclos que você muitas vezes não sabe que está repetindo, seus padrões, seus comportamentos. Então, a palavra de Deus é essa lanterna, é essa luz que ilumina. E conhecimento, a gente adquire, a gente busca. Inteligência, o Senhor já nos deu. Sabedoria, peça a Ele que Ele vai te dar. Então, isso é muito importante. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, tudo se conecta, né? A palavra, a ciência, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, para a gente chegar, né, até eu vou falar um pouco de mim, assim, né? Para eu chegar até aqui, buscar esse conhecimento, para eu entender o meu propósito, eu tive que passar por esse processo. Eu não sei qual processo você está. Se você ainda é um casulo, se você está num casulo, se você já está rompendo, sabe? Quando o casulo da borboleta, olha a analogia aí, ele vai se rompendo. Eu não sei qual parte do processo. Ou se você já está uma borboleta voando, já pronta, preparada, porque pronta a gente não está nunca, a gente vai estando, Deus vai nos preparando. Eu não sei qual é o processo qual o nível de processo que você se encontra. Mas para você entender a sua identidade, seu valor e seu propósito, você vai precisar passar pelo processo. E o processo é doloroso. Como o da ostra lá, da pérola. A ostra, a pérola, igual essa que eu estou usando aqui, ó. A pérola, ela passa por um processo de dor. É um grão de areia que vai para a concha, para a ostra ali, para a concha, né? E ali ela é lixada pelo nácar, que é um líquido. E é esse moldar ali dentro de muita dor, porque a ostra sofre dor. Sofre muita dor para aquela areia, aquele grão de areia se tornar uma pérola.
Então, você, mulher, o processo dói, mas no final dele, você vai ver a joia que você se tornou, a pérola de grande valor, o diamante lapidado. Joias valiosas, elas passam por processos de refinar o ouro. Ele é esquentado. Então, você, mulher que está aí, você suporte o processo, não desista. Não desista. Identidade, valor e propósito, na verdade, o que é um resgate. Você precisa resgatar essa identidade feminina. Quando uma mulher passa por processos profundos de cura, ela começa a ressignificar a sua história. Ela também, o que acontece? Volta a enxergar a sua essência, seu valor e para de aceitar migalhas. Migalhas de afeto. Migalhas. Migalhas. Quando um animal, a gente está ali naquele momento de refeição, trazendo mesmo analogia para vocês conectarem aí, ou o animal está ali perto do seu pé ali, ele está ali te pedindo uma migalha, um pedaço, e você joga. Eu quero dizer para você, Deus não te fez para receber migalhas. Você é filha, filha do rei, filha amada, escolhida, desejada. Ela não vive uma mulher de valor, uma mulher que entende sua feminilidade, sua essência, sua identidade. Ela não aceita migalhas. E quando isso acontece, dela aceitar migalhas, ela não vive o propósito que Deus tem para ela. Mas temos o outro lado, quando ela aprende que isso acontece, dela ressignificar, entender seu valor, ela passa a estabelecer limites saudáveis, ela rompe ciclos, quebra padrões de repetição. Ela também resgata uma feminilidade saudável. Ela se torna uma mulher que carrega leveza. Eu gosto muito de falar isso. Uma mulher feminina, ela é leve. Ela carrega leveza, sabedoria, doçura, posicionamento e equilíbrio. Equilíbrio é a chave para todas as coisas. Todas as coisas. Equilíbrio. Ela entende que ser feminina não é ser passiva. É saber quem é a mulher, que ela sabe o valor dela, ela entende que ela não precisa ser passiva, aceitar tudo. Ela se posiciona com sabedoria e vive com leveza. Esther, ela foi uma mulher inteligente. Na palavra de Deus, se você ainda não conhece a história de Esther, conheça. Tem o livro de Esther na palavra. Então, Esther é um exemplo para nós mulheres, assim como Débora, uma juíza. Assim como Noemi, Ruth. Então, são mulheres que nos, como tantas outras ali na palavra, que nos servem como exemplos, inspiração. Assim como você, mulher que está aí, se você tem uma mulher que te inspira, fala para ela, você me inspira. E não é errado você se inspirar. O errado é você invejar. Esse sabe, são duas coisas diferentes. Agora, admirar, se inspirar, não seja uma cópia. Uma mulher que ela sabe o valor, sabe sua identidade, ela se inspira, mas ela não é uma cópia. Porque Deus não fez cópia. Ele fez cada uma com a sua essência, com o seu valor, com a sua identidade. E eu quero deixar também um versículo para casar com isso tudo que a gente falou, né? Que a mulher, uma mulher curada, o que acontece com ela? Ela floresce em todas as áreas da sua vida. Já eu vou trazer aqui, antes de trazer a palavra, eu vou falar para você. A mulher curada, ela cura. A mulher ferida, ela fere quando não trata suas dores. Então, são dois parâmetros que a gente pode se autoanalisar. Eu estou sendo uma mulher que cura outras mulheres ou uma mulher que fere
devido às minhas dores, à minha alma. Então, eu quero deixar Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha que lindo. Deus já te conheceu antes mesmo de te formar no ventre. Antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te darei por profeta. Então, Deus, mulher, Ele não te colocou nessa terra, nesse mundo, em vão. Você tem um propósito, você tem que descobrir ele. E com certeza, peça a Deus que Ele vai te mostrar. E às vezes essa luta, e possivelmente que você está vivendo, é para te refinar, é para levar você ao seu propósito e você entender quem você é. Sua existência não é um acidente. Antes de qualquer dor e ferida, seja ela uma rejeição, um abandono, uma traição, Deus já sabia quem você ia se tornar, quem você era. Não deixe que essas feridas te rotulem. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Não é clichê o que eu estou te falando, é a palavra. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Olha como que Deus já te conhece. É uma verdade, é uma promessa. Então se apegue nisso. Busque ajuda se você não está aguentando carregar isso sozinha. Busque ajuda. Peça a Deus sabedoria. Se instrua na palavra. E a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Então você, mulher que está aí, não se perca. Não desista. E que você venha entender o seu valor. Porque você tem valor. Quando eu entendi isso, quando eu olhei e vi minha caminhada, olhei para as minhas dores, busquei ajuda, me entreguei ao processo e hoje eu estou aqui para transbordar na sua vida através do conhecimento, através da palavra de Deus, através de acolhimento, da escuta, porque eu entendi que a psicanálise ela veio para me ajudar a acrescentar no meu ministério, naquilo que eu vou servir, vou atender, porque o propósito de Deus é maior do que tudo. Então, quando você entende quem você é, Deus te leva ao propósito. E tudo que às vezes você não vai servir dentro das quatro paredes, mas o seu trabalho você está servindo. Muitas vezes buscamos holofotes, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele serviu, ele não veio para ser servido. Ele podia ser servido, ele serviu. Então a nossa maior referência é Jesus. Lembre-se dele, que ele serviu. Você está servindo no seu trabalho, você está servindo na sua casa, você está servindo na sua vizinhança. Eu não sei o que você está fazendo, mas com certeza, o nosso maior chamado é servir. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça, você tem um valor. E não deixe de seguir minhas redes sociais. E também eu quero agradecer a Reino Podcast por essa oportunidade, por estar abrindo essa porta, né? Que o Senhor abençoe. E eu quero agradecer a cada um. E que essa semente que foi lançada, ela venha frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus.